Graça e a paz de Jesus, povo de Deus. Vamos meditar na palavra de Deus nessa noite, enquanto os pais estão em trânsito, levando seus filhos para o seu tempo de evangelização e discipulado. Eu peço para que você, por gentileza, abra sua Bíblia no texto de 2 Tessalonicenses, a segunda carta, ou epístola de Paulo aos Tessalonicenses, no capítulo 2, a partir do verso 1. Será a nossa leitura nessa noite. Diz assim a palavra de Deus: Irmãos, no que diz respeito à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e à nossa reunião com Ele, pedimos que vocês não se deixem demover facilmente de seu modo de pensar, nem fiquem perturbados, quer por espírito, quer por palavra, quer por carta, como se procedesse de nós, dando a entender que o dia do Senhor já chegou. Ninguém, de modo nenhum, os engane, porque isso não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou é objeto de culto, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, apresentando-se como se fosse o próprio Deus. Vocês não lembram que eu costumava lhe dizer essas coisas quando ainda estava com vocês? E agora vocês sabem o que o detém, para que ele seja revelado a seu tempo. Porque o mistério da iniquidade já opera, e aguarda somente que seja afastado aquele que agora o detém. Então será revelado o iníquo, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro de sua boca, e destruirá pela manifestação de sua vinda. Ora, o aparecimento do iníquo é segundo a ação de Satanás, com todo poder, sinais e prodígios da mentira, e com todo engano de injustiça aos que estão perecendo, porque não acolheram o amor da verdade para serem salvos. É por esse motivo que Deus lhes envia a operação do erro, para darem crédito à mentira, a fim de serem condenados todos os que não creram na verdade, mas tiveram prazer na injustiça. Senhor Deus Pai, que a Tua palavra fale conosco nessa noite. Mente e coração antenados para receber a Tua porção, mediante a inspiração que o Senhor deu ao apóstolo Paulo e que nos serve de instrução, especialmente nas questões que envolvem o fim dos tempos. Pedimos a Tua graça nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Existe uma série de livros, um romance ficcional, uma série evangélica, chamada Deixados para Trás. Já ouviu falar? Left Behind, como ficou conhecido. E essa série de livros foi adaptada para o audiovisual e foram feitos vários filmes a partir de 12 livros. E tanto os livros quanto os filmes fizeram bastante sucesso e popularizaram uma corrente chamada dispensacionalismo. O interessante é que essa série do pastor batista Tim LaHaye mostra para nós algumas questões do fim dos tempos. Um arrebatamento secreto e uma segunda chance com isso, e eu já tratei com os irmãos no sermão anterior que não é a nossa linha escatológica, não é aquilo que nós cremos e temos motivos bíblicos para isso, mas há outras questões consistentes ali na obra, pelo menos no meu modo de julgar. E uma delas é a exposição ou a demonstração da pessoa do anticristo, muito bem colocada na trama e que eu julgo ser um acerto ali. No enredo, o anticristo, que atende pelo nome de Nicolai, é demonstrado como uma figura política que foi catapultada para uma posição de liderança global. E ele é bastante querido por todos os continentes. E numa das cenas com Nicolai, está acontecendo uma reunião que mais se parece com uma mesa da ONU
com 10 líderes mundiais envolvidos, e ali eles estão chegando num acordo de paz que durará 7 anos. Ora, esses são os textos do livro do profeta Daniel. E eles chegarão nessa paz em nome de Nicolai. Então, ali nessa cena, 2 líderes se opõem a Nicolai e Nicolai os mata com uma arma de fogo. E como se fosse num feitiço, como se fosse numa espécie de poder, todos os outros que estão ali presenciando aquela cena compram a narrativa de Nicolai, que diz que um líder matou o outro. E meio que enfeitiçados eles enxergaram aquilo, quando na verdade foi a outra coisa. O anticristo, que a propósito se parece muito ali, o ator, com o Emmanuel Macron, o atual presidente da França, mas isso tem nada a ver não, viu gente? Só curiosidade, tá? O anticristo faz um discurso comovente ali. E todos saem daquela sala, os líderes globais, o contemplando. Bom, esse poder manipulatório é algo de se esperar do homem da iniquidade, a quem será tratado aqui no texto com mais detalhes. Mas meu irmão, minha irmã, acalme seu coração. Existe um versículo aqui nessa passagem, no texto, que exalta o poder, a majestade, o senhorio, o domínio de Jesus, de modo que você não precisa ter nenhuma ressalva, nenhum medo de nenhum Nicolai. Você não precisa ter medo do anticristo que irá surgir. O texto que nós iremos aprofundar nessa noite é o texto mais difícil das Escrituras. E essa não é uma opinião só minha, mas de diversos teólogos aos quais eu não sou nem digno de desatar as suas sandálias. Agostinho, talvez o maior teólogo da história da igreja, se achegando para esse texto, ele disse: confesso que eu sou totalmente ignorante quanto ao que o texto quer dizer. E eu confesso que quando eu li isso da parte de Agostinho, eu temi. Falei, e agora, meu Deus? É o texto que eu tenho diante de mim para pregar nessa série expositiva e sequencial que eu estou fazendo com os irmãos. Já concluí a primeira carta, estamos na segunda carta. E essa é uma das tarefas do pregador quando lida com textos difíceis assim, que naturalmente nós passaríamos longe. Mas é a nobreza da atividade. É assim que nós temos que encarar, porque esse texto ele é complexo. Ao lado de Hebreus capítulo 6, que nós vamos tratar em teologia bíblica no curso que nós ofertamos na Escola Bíblica Bueno, e ao lado de Apocalipse capítulo 20, um texto que fala sobre o milênio, esses formam a tríade que derruba muitos teólogos e eruditos do Novo Testamento. Então a minha tarefa nessa noite ela não é fácil, mas com certeza ela é nobre. Te dar entendimento, uma luz de entendimento quanto a esse texto, mas principalmente pastorear o seu coração. Aplicar isso à fé que você tem em Jesus Cristo. O que torna esse texto excessivamente difícil para nós é que Paulo diz que tratou com os irmãos em Tessalônica sobre essas coisas, mas nós não temos acesso a essa tratativa. Nós não temos acesso a esses textos. Eles ficaram. A igreja sabia o que Paulo estava dizendo e a gente vai chegar lá daqui a pouco, numa passagem específica aqui da nossa perícope, mas nós não. Nós não temos isso. Então nós precisamos entender primeiro que por um mistério divino, isso ficou ali com os irmãos da igreja primitiva e talvez até mesmo apenas com os irmãos da igreja em Tessalônica. De modo que esse estudo indutivo que nós fazemos das Escrituras nos dá o vislumbre do que o apóstolo Paulo tinha em mente, já que a gente não sabe exatamente o que ele tinha conversado com os irmãos em Tessalônica. E é nesse sentido, meus irmãos, que eu concordo com o teólogo Kevin Van Hooser, que diz que a clareza da Escritura significa que o seu entendimento ele é possível, não que é fácil. Muitas vezes não é um entendimento fácil. A gente vai ter que quebrar algumas pedras para entender o que o texto bíblico está nos dizendo.
Mas lembre-se mais uma vez, essa era uma igreja muito interessada nos assuntos futuros, naquilo que nós chamamos de escatologia, doutrina do fim dos tempos. Paulo trabalha essas doutrinas da volta de Cristo e faz isso de um modo muito apurado. Ele começa lá na primeira carta, no capítulo 4, a partir do verso 13, ele retoma isso na abertura dessa carta. Eu tratei com os irmãos na última exposição bíblica da segunda carta. E os irmãos ali em Tessalônica, eles estavam com medo do que aconteceria com aqueles que morreram no Senhor. E mais do que isso, na verdade, a escatologia era o assunto do momento entre eles. Era aquilo que dominava as rodas de conversa, e alguns estavam até mesmo perdendo a sua sanidade, perdendo a cabeça. Mais adiante nós vamos ver que alguns irmãos estavam deixando de trabalhar, dominados por esse assunto. Alguns já desesperados. Você conhece algum irmão e alguma irmã que se desespera quando é tratado sobre o fim dos tempos? Então Paulo diz: não se preocupem, meus irmãos, não se preocupem. Uma trombeta irá tocar, Jesus virá dos céus, vocês irão ter um corpo glorificado, aqueles que morreram no Senhor ressuscitarão, juntos subiremos e encontraremos com o Senhor Jesus nos céus. Mais tarde, a segunda peça do quebra-cabeça, ele diz que Jesus está vindo dos céus não só para buscar o seu povo, mas também para trazer juízo, e ele vem com as hostes celestiais, com seus anjos como chamas de fogo, ou seja, vai cair fogo dos céus em algum sentido real e não figurado. E assim nós vamos montando o quebra-cabeça do arrebatamento, do fim dos tempos, da volta de Jesus. Mas o que acontece antes do arrebatamento? O que precede? Quais eventos nós devemos esperar? A igreja já tinha aprendido, Paulo já tinha tratado isso com eles, e Paulo dá uma pincelada aqui, voltando a esse assunto, e ele diz que virá aquele que é o homem da iniquidade. E essa ainda não é a parte difícil do texto. E diz que alguém ou alguma força está detendo o surgimento desse homem da iniquidade, que é o anticristo. E aqui é que mora a dificuldade do texto. Quem é esse alguém? O que é esse algo que está detendo o anticristo de surgir? E eu vou esboçar algumas respostas com vocês. Então hoje o sermão é parte sermão e parte estudo. Então, se você tiver aí à sua disposição um bloco de notas, uma caneta, um papel, podem surgir algumas dúvidas, mas vamos encarar esse texto de frente. O tema para hoje: enfrentando o futuro sem medo. Enfrentando o futuro sem medo. Nesse texto tão complexo e difícil, há verdades significativas para o nosso coração. Para que a gente não entre, meus irmãos, numa espécie de espiral do medo, quando a gente pensa nessas questões do fim dos tempos, naquilo que antecede a vinda do Filho do Homem. O Senhor, o nosso Deus, assegura para nós tranquilidade na alma. Mas essa tranquilidade, ela é assegurada para quem não se deixa levar pelo engano. E aqui é a nossa primeira argumentação do texto. O engano distorce a realidade. O engano distorce a realidade. Versos de 1 a 3 na sua parte A e verso de número 5. Isso acontece porque o engano, meus irmãos, que é manifestado no falso ensino, rouba a nossa paz. Rouba a nossa paz. E segundo, porque destrói a nossa perspectiva e a nossa esperança em Deus. Veja aí o que está dito no começo do texto. Irmãos, no que diz respeito à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e à nossa reunião com Ele, pedimos que vocês não se deixem demover facilmente de seu modo de pensar, nem fiquem perturbados, quer por espírito, quer por palavra, quer por carta, como se procedesse de nós, dando a entender que o dia do Senhor já chegou. Ninguém, de modo nenhum, os engane. Por volta daquele tempo, muitos intérpretes já se levantavam e alguns eram claramente falsos mestres ali no meio da igreja. Já eram o joio no meio do trigo.
ensinando em nome de Paulo ou de uma espécie de revelação do Espírito Santo, coisas alheias a que Paulo já havia pregado. E eles diziam para aquela igreja que o dia do Senhor já tinha chegado, já era. O Senhor já tinha voltado e eles foram deixados para trás. Olha o nome do filme aparecendo aí de novo. Claro que isso perturba, e perturbou aquela igreja, e perturba qualquer igreja, meus irmãos. Quando a gente foge do que está escrito, nós somos perturbados com o falso ensino. Essa é a verdade nua e crua. Quando a gente foge das Escrituras, nosso coração é perturbado facilmente. E não é muito diferente do cenário de hoje, que eu e você enfrentamos, em que muitos se levantam em nome do Senhor e dizem: ei, eu tenho uma palavra de Deus para você. Eu tenho algo de Deus para você. Esses dias no Instagram, eu vi um desses pregadores e ele emenda um chamativo muito carinhoso. Ele diz: ei, eu tenho uma palavra de Deus para você, meu lindo. Valei-me, quanta intimidade. Isso tem por aí. E na história, meus irmãos, não foram poucas as seitas cristãs que se levantaram com alguma espécie de líder carismático, um porta-voz de um ensino diabólico que levou toda uma comunidade a cometer atrocidades. A mais moderna e a mais bem documentada diz respeito à seita do Templo Popular, que foi fundada pelo líder que se auto-intitulava pastor Jim Jones, um norte-americano que levou 918 pessoas a cometerem um suicídio coletivo em novembro de 1979. Entre as suas ideias estava uma comunidade imaculada que aguardaria o retorno de Cristo. Está vendo o perigo de assimilar qualquer ensino? E talvez você pense: pastor, precisa ter uma mente fraca, né, para cair nesse tipo de falso ensino. Precisa ser muito desavisado para cair numa comunidade dessa e se fixar lá. Meus irmãos, essa igreja foi pastoreada pelo próprio apóstolo Paulo. E ela estava sendo enganada ou perturbada em alguma medida. Isso significa que se Paulo tratou aquela questão com eles e ainda assim eles estavam dando alguma espécie de lugar ao erro, qualquer um de nós, se não estivermos firmados no Senhor, se não estivermos firmados na sua palavra, nós podemos acreditar em qualquer um que se levante em nome de Deus. Qualquer um pode fazer isso. E um deles fará isso e enganará muita gente. Então Paulo diz para que nós estejamos firmes no conhecimento da palavra. É teologia, meus irmãos. E teologia boa. Nós precisamos dela para que a gente não seja levado de um lado para o outro, para que a gente não seja enganado no nosso entendimento, para que a nossa paz não seja roubada pelo inimigo das nossas almas, nos deixando tristes, descontentes e sem esperança. Porque uma vez ministrados pelo ensino correto, nós devemos manter essa perspectiva correta, é o que Paulo está dizendo aí no verso de número 5. A verdade de Deus para nós é que nos garantirá segurança emocional, espiritual, em toda e qualquer circunstância que a gente enfrentar. Por isso Paulo está dizendo aí: irmãos, eu já não tratei essa questão com vocês, porque o alvoroço, porque vocês estão se demovendo da paz. E como eu já tratei essa questão com vocês, diz o apóstolo Paulo, vocês sabem que, e aí vem a segunda argumentação, a rebelião se intensificará na história. Os versos 3 na parte B, verso 4, e os versos de 6 a 10 do nosso texto. Esse é o segundo argumento. A rebelião irá se intensificar, pois chegará ou haverá uma chegada de uma apostasia final, o anticristo irá ascender e ainda será removido aquilo que detém o anticristo. Versos 6 e 7. Bem, nesse momento do sermão eu preciso fazer uma explicação aqui para a igreja sobre o amilenismo. Eu lhes explico. Há um debate teológico a respeito do milênio. E se você quiser aprofundar nisso,
você precisa pegar as aulas que nós ofertamos de teologia sistemática. Esse semestre nós estamos trabalhando justamente escatologia. Lá a gente aprofunda o que significa esse termo, amilenismo. Mas, de uma maneira breve, a grande questão é o texto isolado de Apocalipse capítulo 20 que fala do milênio. É o único texto que se refere explicitamente ao milênio nas Escrituras. Depois você pode voltar o seu olhar para esse texto. E o debate é saber se o milênio ele é antes ou é depois da segunda vinda de Cristo, se ele é figurado ou se ele é literal. A IPB e grande parte da tradição reformada tem como posição majoritária, e essa é a minha posição também, o amilenismo. E o prefixo "a" aí já denuncia que é uma negação, é o não milênio. Em que sentido? É o não milênio literal. Nós não cremos no milênio literal, e sim no seu sentido figurado, que compreende os dois adventos de Cristo, ou seja, quando Jesus encarna e a sua volta. Quando Jesus volta, ele inaugura o juízo final. Esquema bem rápido e simples para você entender o que é o amilenismo, mas tem muito mais questão para ser aprofundada nesse campo. Nesse meio tempo, Cristo já está reinando e Satanás tem uma atuação no mundo. Satanás está atuando. E alguma coisa ou alguém ainda segura a chegada do anticristo para aí sim acontecer o descortinar da história ou fim da história como nós a conhecemos nesse tempo presente. Esse é o grande esquema escatológico. E essa linha, o amilenismo, é a mais equilibrada das três, né? Pelo menos as três majoritárias. E tem tanto um pessimismo quanto um otimismo. Tem triunfos, mas também tem tribulações. Nas palavras de Michael Horton, ele diz que o amilenismo espera crescimento e declínio simultâneos. Sofrimento e sucesso. Testemunho e apostasia ao longo desta era entre os dois adventos de Cristo. É isso que a gente espera. E ainda sobre a reta final da história, como nós a conhecemos nesse tempo presente, nós temos um apontamento para o declínio das coisas. Nós temos um apontamento que diz que as coisas tendem a piorar em vários níveis e sentidos. E é aqui que nós encaixamos o argumento do apóstolo sobre a apostasia, que aparece aí na parte B do verso 3. Ninguém, de modo nenhum, os engane, porque isso não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia. Ou seja, uma espécie de debandada final da fé. E isso se correlaciona muito bem com as palavras de Jesus lá no sermão escatológico, em Mateus, no capítulo 24, quando ele diz que por se multiplicar a maldade, o amor se esfriará, diz a nossa tradução, a NAA, de quase todos. O amor se esfriará de quase todos. É aqui que nós veremos muitas pessoas virando a casaca, deixando de ser crentes, e também um aumento no nível da nossa percepção da maldade. Essa é a apostasia final. E é aqui que as minhas antenas espirituais ficam em alerta todas as vezes que eu abro o noticiário, porque eu vejo a maldade se multiplicando, porque eu vejo o amor esfriando, e porque eu vejo irmãos deixando de ser irmãos, escolhendo não o amor de verdade para serem salvos, diz o verso 10, mas optando pela mentira do mundo, pelas ilusões de prosperidade, pela mesquinharia dos projetos próprios e pelo engano do próprio coração, sem Deus. O ponto, meus irmãos, é que haverá um momento na história final em que isso vai escalonar. E eu, pastor Rômulo, pastor Giovanni, os presbíteros que também são pastores dessa igreja, voltaremos os olhos para a congregação e teremos que dizer: aguente firme o que vai vir pela frente, meu irmão e minha irmã, não apostate, não abandone a sua fé. Nós teremos que ecoar esse grito do púlpito, porque é assim que vai acontecer o descortinar da história. E quando dissermos isso, se estivermos vivos até lá, os noticiários
nos apresentarão um líder mundial e carismático que vai ascender o homem da iniquidade, o filho da perdição. Esse é o anticristo. Não foram poucos os teólogos, e inclusive João Calvino, a quem nós batemos continência teológica, que identificaram o anticristo e o falso profeta, uma outra figura correlacionada lá no livro de Apocalipse, como sistemas ou instituições de governo que se opõem a Cristo. Mas eu percebo aqui no texto que o apontamento é para uma pessoa, uma personalidade, uma pessoa real. E na época de Lutero, de Calvino, a escatologia ainda estava engatinhando, então eles não aprofundaram tanto o estudo quanto depois no século XIX em diante. Então eu creio piamente que o texto está nos dizendo aqui de uma personalidade, de uma pessoa real que vai surgir. E essa é a linha que eu caminho na escatologia. Virá alguém capaz de fazer cair fogo do céu. Se o anticristo corresponder à figura do falso profeta, há debate sobre isso, é isso que nós veremos. E aí sim Paulo diz, olha, virá aquele que vai operar o engano, se levantando contra tudo aquilo que se chama Deus ou é objeto de culto, a ponto de levantar-se contra o santuário de Deus, se apresentando como o próprio Deus, e muita gente vai cair nisso, e gente no meio da igreja. Esse alguém vai ser alguém que vai ser catapultado para o poder global, para ter um domínio gigantesco sobre o mundo e as nações. E aqui vai uma curiosidade. Na história, houve um precursor muito preciso da figura do anticristo. Ele se chamava Antíoco Epifânio. E ele está ali por volta de 2 séculos antes de Cristo. E ele se levantou contra o templo em Jerusalém e fez um sacrifício pagão. É lá que os macabeus se revoltaram. Você pode ver essa narrativa no livro apócrifo dos macabeus. Não tem valor de inspiração para nós, mas tem valor histórico. E ali já era uma figura que prenunciava alguém que virá e fará o mesmo no santuário de Deus. Então, o último anticristo, o derradeiro, ele vem com enganação, meus irmãos. E diz o texto aqui que ele vem com poder. Ele vai operar sinais. Ele vai operar prodígios da mentira, os enganos da injustiça, versos 9 e 10. Então espere que essa pessoa consiga até nas vistas de todo mundo e hoje naquilo que é viral, nas redes sociais, espere que ele consiga até mesmo ressuscitar um morto para ganhar popularidade e visibilidade, e isso vai se tornar viral no Instagram, no TikTok, no YouTube. E muitos, como eu disse anteriormente, mesmo dentro da igreja, por não terem uma boa teologia, um conhecimento firme da palavra de Deus, pensarão, é ele, é o próprio Deus, Jesus voltou. E não é. E não é. É o inimigo das nossas almas sendo manifesto no poder do anticristo. Note que o mistério da iniquidade, ou seja, a maldade no mundo, conforme nós a vemos e presenciamos todos os dias, ela já opera, ela está em operação, mas ela ainda está restrita, ela está contida, ainda não é o mal final esperado. Então, de um certo modo, a economia pode piorar, as coisas podem piorar, como eu já disse anteriormente, o amor se esfria, e então o anticristo, por sua vez, se revelará quando tudo aquilo que o detém for removido. É o famoso tokatekon do grego, que aparece também como rokatekon, as duas expressões da mesma frase, para dizer aquele que detém e aquilo que o detém. Para entender isso, é o ser que detém, o anticristo, exerce uma força que detém. Entenderam? Essa é a ideia do texto. E antes de chegarmos na parte mais difícil do texto que está aqui, o anticristo, ele já foi identificado como muitas figuras ao longo da história. Calígula, Nero, Tito, o imperador, o Papa, Hitler, Mussolini e os mais recentes, Elon Musk, Trump, as pessoas dizem por aí. Mas isso revela um nível de incompreensão bíblica, pois essa questão de quem é o anticristo
está envolta de mistério mesmo, mistério da iniquidade, e ele só irá ser revelado quando for a hora. Então não é o meu papel e o seu papel apontar previamente quem é o anticristo. Entenderam? Não sabemos quem é o anticristo. Agora sim, a parte mais complexa do Novo Testamento. Quem detém o anticristo? Quem detém o seu surgimento? E como disse um pastor amigo meu, pergunte isso a 4 teólogos e você sairá com 17 respostas. É basicamente isso que acontece. Isso certamente não era obscuro para os irmãos em Tessalônica. Paulo já havia tratado com eles. Paulo poderia até mesmo ter nomeado, mas a gente não sabe. Então a gente precisa fazer algumas inferências e buscar alguns caminhos de resposta e possibilidades. E algumas respostas são mais plausíveis do que outras. Preparados? Primeira possibilidade: aquilo ou aquele que detém o anticristo é o Espírito Santo, e aquilo que o detém é a igreja. Aquele que detém é o Espírito e aquilo que o detém é a igreja. Essa é a primeira possibilidade. Essa linha ela faz sentido, ou maior sentido, se a gente pensar numa igreja que é secretamente arrebatada. Então, uma vez removida a ação do Espírito Santo, o anticristo surge. Mas essa não é a nossa linha. E ela não faz muito sentido se você parar para pensar que Paulo está acalmando o coração dos irmãos em Tessalônica de algo que vai acontecer, porque não faz sentido mesmo. Por que eu vou acalmar o seu coração, meu irmão, daquilo que você não vai viver? Deixa o pau quebrar, a gente já vai estar no céu mesmo. Então não faz muito sentido teológico. Não faz sentido à luz de outros textos que dizem que nós precisaremos perseverar na tribulação. Mas essa é a primeira possibilidade que estou apresentando para os irmãos. A segunda possibilidade, para mim, ela é a mais fraca de todas. Ela diz que aquele que detém é Paulo e aquilo que detém é a pregação do apóstolo Paulo, a pregação do evangelho através da vida de Paulo. É muito improvável que Paulo pensasse a respeito de si mesmo nesse nível de grandeza. Mesmo que a sua pregação estivesse revirando a Ásia Menor e detendo as forças políticas, deixando elas em cautela, é muito pouco provável que Paulo pensasse a respeito de si mesmo nesse nível. A terceira possibilidade é a mais conhecida. É que aquele que detém é Roma ou o Estado. Um Estado que vai surgir, um Estado final, e o poder do Estado é aquilo que detém. Ou seja, as leis, os códigos humanos, as leis civis, penais, o direito internacional, é isso que ainda está detendo o anticristo. Ele não pode ir contra os códigos civis ainda. Então, ele está sendo detido. Tertuliano, lá no século II depois de Cristo, foi o primeiro a tratar nesses termos. E se você quiser um outro nome de peso que pensa assim, tem um tal aí de Hernandes Dias Lopes, tá? Ele gosta dessa linha. Se você quiser fechar com ele, tá tudo certo. É uma boa linha, é bem plausível. Mas tem algumas fraquezas também. Primeiro porque o Estado pode se emparelhar com a injustiça. A gente sabe disso. O Estado pode comungar com a injustiça. A gente vê isso no nosso mundo atual, em governos que oprimem. Então, a gente pode achar que esse poder do Estado vai refrear o mal, e o perigo disso é colocar alguma ideologia ou alguma esperança política, achando que alguém vai lá e vai deter o mal, sendo que as coisas não são exatamente assim. E talvez isso deixe até mais fácil o caminho do anticristo, porque ele vai prometer paz. Ele vai prometer um caminho de paz mundial. Então, jurando combater aquilo que mais tememos, podemos sofrer por causa disso. Uma quarta possibilidade, também muito interessante, essa é a possibilidade do teólogo Abraham Kuyper. Ele diz que o que detém o anticristo de surgir é a graça comum de Deus. A graça comum de Deus, ela reveste o mundo. A gente vê isso em algumas expressões nos Salmos, por exemplo, quando Deus nos diz que a chuva cai sobre o justo e o injusto, e Deus tem planos de paz a respeito do mundo, das pessoas, algumas pessoas prosperam, há felicidade, há alegria, tudo isso está no pacote da graça comum, conforme nós vemos na teologia. Mas quando Deus remover isso, essa graça dele, então
o homem da iniquidade vai se revelar. Essa é uma interpretação bastante plausível. Eu gosto dela. Uma quinta possibilidade, estamos chegando ao fim delas, tá, irmãos? Nós não vamos para as 17 respostas, não. Fiquem tranquilos, está tudo certo. É que, na verdade, essa força que detém, ela está alinhada com Satanás. Satanás está exercendo um papel e atuando no mundo, e ele mesmo ainda está restringindo o surgimento do anticristo. Porque o anticristo vai ter que se revelar como uma figura religiosa, em primeiro lugar. Quando ele tiver o apoio como uma figura religiosa, então a cortina de fumaça vai se expandir, vai se dissipar, e então será revelado aquele que é contra tudo aquilo que se chama Deus. E ele mesmo vai profanar o nome de Deus e se proclamar Deus. É uma possibilidade, também é boa. A sexta possibilidade, e a possibilidade que eu abraço hoje, e que tem ganhado muito o debate teológico, os estudos teológicos, é que quem detém o anticristo, veja só, é o arcanjo Miguel. Ele mesmo. Os teólogos defendem que Miguel figura como uma espécie de proeminência nos textos apocalípticos desde o Antigo Testamento. Se você pegar textos rabínicos, você vai encontrar isso, e também nas Escrituras. Você se lembra de Daniel, capítulo 10, quando o arcanjo Miguel está combatendo o príncipe da Pérsia? Aquele texto lá diz que o anjo celestial de Deus está combatendo um principado, uma potestade, e ele está guerreando mesmo. Então, esse é um bom indicativo. Os termos ali no hebraico dizem respeito àquele que protege ou detém, e quando transportados para o texto aqui faz muito sentido. É a linha que eu me posiciono hoje em dia. Se você quiser ir comigo nessa linha, vamos embora juntos, tá? Não tenho como afirmar categoricamente. Aqui são algumas inferências. Mas essa ainda não é a argumentação final, meus irmãos. Para a tranquilidade nossa, o bem-estar da nossa alma em Jesus, tem algo a mais no texto. A vitória é garantida. O último argumento é que Deus controla o destino final. E a gente pode descansar nisso. Versos 8, 10 e 12. Aqui nós vemos que o anticristo, ele vai ser destruído. E os rebeldes serão julgados. Veja a forma como o anticristo é destruído aí no verso de número 8. Então será revelado o iníquo, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro de sua boca e destruirá pela manifestação de sua vinda. Meus irmãos, não há uma batalha entre dois seres de igual força aqui. Não há. Essa batalha sequer dá graça para o nosso lado, porque o texto nos dá uma vitória esmagadora de Jesus com o sopro da sua boca. Quando Jesus abrir a sua boca, o inimigo já estará completamente aniquilado. Então vamos remontar aqui o quebra-cabeça. A primeira é que nós encontraremos Jesus nos ares. Depois, outra peça do quebra-cabeça é que Jesus está vindo com os anjos, trazendo chamas de fogo para juízo. E a última parte é que quando Jesus descer dos céus, já buscando o seu povo, ele matará o anticristo com o abrir da sua boca. Uau! Que enredo, meus irmãos. Que maneira de fechar a história como nós a conhecemos nesse primeiro momento, antes da eternidade. Perceba que o diabo ele não está em pé de igualdade. Muito pelo contrário, meus irmãos. O diabo ele só atua porque Deus ainda permite que ele atue nos seus caminhos e desígnios. Deus permite isso. Mas quando Cristo vier, seu poder vai ser manifestado de tal forma para que ninguém duvide. Ninguém. Para que todo olho veja, para que toda boca confesse que o Senhor Jesus é o Rei dos Reis, meus irmãos. Esse é o final da história. E esse é o Senhor que você serve. Aquele que triunfa. Aquele que não deixa espaço nem margem para dúvida. Do outro lado da história, estarão aqueles a quem Deus entregou ao seu próprio caminho, ao seu próprio mal. Porque não creram na verdade e tiveram prazer na injustiça. Verso de número 12. A história acaba mal para os rebeldes. Mas Deus é glorificado na sua força, no seu amor, no seu poderio,
Eu e você, como povo de Deus, devemos mais a nos alegrar mesmo, meus irmãos, de saber que temos tranquilidade na nossa alma porque já sabemos o desfecho de todas as coisas. E mesmo que a gente enfrente aflições, tribulações, um mundo que pode caminhar de mal a pior, nós temos Jesus triunfando na história, nos garantindo acesso ao Pai, como muito bem colocou o presbítero Betão no louvor. Por isso, meus irmãos, essas são as minhas palavras para você. Aguente firme, persevere no dia mau e no dia da tribulação. A coroa está logo ali te esperando. O dia final e da conquista se aproxima cada vez mais, cada dia mais, e glórias ao Senhor por isso. Você tem motivos para perseverar, mesmo que as coisas estejam difíceis e ruins para o seu lado. Você tem vitória em Jesus, uma vitória final e triunfante. Concluindo toda essa jornada através desse texto difícil, o que você precisa reter? Primeiro, que há uma iniquidade operando no mundo. A gente sabe disso, a gente presencia ela dia após dia. E essa iniquidade prefigura uma iniquidade ainda maior, que vai vir. Então se prepare. Terceiro, que o anticristo vai ser revelado em algum tempo. Mas em quarto lugar, Jesus triunfou na cruz e demonstrará o triunfo final quando ele vier, a juntar os seus e destruir o maligno. Por enquanto, a melhor das posições escatológicas que eu apresentei para vocês é esperar para ver, mas esperar no Senhor. Esperar vivendo no Senhor, confiando na mensagem da cruz, do Deus encarnado, que nos tirou das garras do inimigo, e se nós estivermos presenciando esse momento na história, o anticristo não nos toca no que tange a nossa vida eterna para com Deus. Porque alguém morreu a morte que era nossa, e nos deu um lugar de acesso ao Pai. Louvado seja o Senhor. Pastor, o que eu faço com esse texto? Como é que eu vivo à luz desse texto? Primeiro, estude escatologia. Estude sobre o fim dos tempos. Não tenha medo desses textos. Há consolo neles. Há promessas significativas para você viver a sua rotina, o seu dia a dia. Se engaje em saber mais, pesquisar mais, e perguntar para os seus pastores sobre essas questões. E eu fui encorajado a colocar essa aplicação no sermão, porque esses dias uma irmã querida nossa buscou um livro com o pastor Rômulo para entender mais essas questões, mesmo que ela não gostasse ou não goste tanto do tema, por ter alguma espécie de receio, mas ela disse: pastor, eu preciso, eu quero aprender mais. É assim que a gente tem que ser em relação a essas coisas. E a segunda aplicação é para você, casal, meu irmão e minha irmã, que dizem assim: pastor, eu não vou colocar mais filho no mundo, porque o mundo caminha de mal a pior, como o Senhor disse. Esse mundo cruel e mau, eu não quero ter filho num lugar desse. Eu não vou fazer isso. Alguns casais, alguns irmãos já casam com esse tipo de acordo: nós não teremos filhos, né? Porque o mundo é difícil, é complicado. Meus irmãos, é porque o mundo vai ficar pior em vários aspectos, é que você precisa rever essa questão. É por isso que você precisa ser encorajado a ter mais filhos, claro, com prudência, responsabilidade. Não estou falando para você fazer isso de uma maneira irresponsável, mas sabendo que os nossos filhos são o legado da mensagem da cruz. E se é porque tem um mundo esfriando no seu amor, que nós ensinaremos o amor de Jesus para os nossos filhos, e eles levarão a mensagem adiante. Eu louvo a Deus pela vida dessa igreja. Eu já estava comentando com minha esposa, quantas crianças nós temos aqui. É bom demais. É bom demais ouvir o choro, a birra. Eu sei que nós pais temos dificuldade com isso, natural. Mas significa que tem um povo sendo educado, aprendendo mais do Senhor, sendo discipulados para que eles levem a mensagem de amor para um mundo que se esfria. Comece a pensar por essa ótica. Essa é a palavra de Deus para nós nessa noite. Feche os seus olhos. Vamos orar. Senhor Deus Pai, muito obrigado, porque o Senhor nos dá o privilégio do entendimento da Tua palavra, mesmo em termos, textos difíceis. O
O Senhor não nos deixa às cegas, mas o Senhor nos dá consolo e pastoreio ao coração. Por isso a minha primeira oração nessa noite, Senhor, é que nenhum de nós se perca no caminho. Que nenhum de nós apostate, abandone a fé. Eu oro por cada um que está presente aqui nessa noite, que já entregou o seu coração para Jesus, para que não se perca no caminho. Eu peço isso ao Senhor e peço pela minha própria vida, Pai. E em segundo lugar, eu oro para todos aqueles que ou estão aqui nessa noite, tiveram contato com essa mensagem, com esse sermão, ou que me escutam pela internet, mas que ainda não tomaram a decisão. E se o Espírito Santo os incomodou de uma maneira irresistível, a minha oração é um pedido para que o Senhor confirme ainda hoje o desejo de entregar a vida a Jesus. E que a gente caminhe, Senhor, em perseverança até o fim dos nossos dias. E se aquele que for revelado, o homem da iniquidade, vier ainda no nosso tempo, que nós não sejamos enganados, mas que a gente persevere como povo de Deus, sofrendo, passando pela tribulação, mas amando o Senhor acima de qualquer questão. Em nome de Jesus. Amém.